Ao contemplar todo o Helesponto cheio de naus, e as praias inteiras, e as planícies cobertas de homens, Xerxes, glorioso rei Persa, julgou-se feliz. Mas logo começou a chorar, diz Heródoto. Quando seu tio paterno, Artábano, que primeiro havia exposto sinceramente a sua opinião, desaconselhando Xerxes a fazer a campanha contra a Europa, o notou, quando este homem, o Artábano, observou que Xerxes chorava, comentou: Rei, quão separadas estão, quanto diferem tua atitude de agora e a de um momento atrás, quando te consideravas feliz e agora choras. Xerxes contestou: É certo, o choro me sobreveio porque me veio à mente que toda a vida do homem é muito breve. Todos estes homens, que são muitos, nenhum chegará a 100 anos. E Artábano, o tio de Xerxes, fala novamente: Pois, além disso, ainda sofremos com outras coisas que são mais lamentáveis. Nesta vida tão breve, não há nenhum homem que tenha sido naturalmente tão feliz, nem entre os que estão aqui, nem entre todos os demais, ao que não tenha sobrevido o pensamento de preferir estar morto a estar vivo. Pois as desgraças que ocorrem a alguém, as enfermidades que nos assaltam, fazem que ainda uma vida breve nos pareça demasiadamente longa. Assim, a morte é o refúgio mais desejado para um homem que leve uma vida arrastada. Arrastada. E o Deus que nos permitiu provar as delícias, doçuras, em um certo período de nossa vida, demonstra com isso que é ciumento, que tem ciúmes dessa inveja, dessa felicidade efêmera do homem. Bom, esse é um diálogo entre Xerxes, o rei persa, e o seu tio Artábanos, no livro 7º das histórias de Heródoto, quando Xerxes olha o desfile da sua armada que cobre o Helesponto, uma armada que está prestes a combater os gregos. E Xerxes, no entanto, chora. Este é um episódio bastante curioso de um possível traço também do olhar de Heródoto e talvez uma influência da própria tragédia grega, né, do olhar trágico sobre a vida humana, que enfatiza a brevidade e o lugar central do sofrimento na vida humana, mesmo entre os mais felizes, os mais gloriosos, como o próprio rei persa. Bom, com essa passagem certamente pessimista, nós vamos retomar o nosso segundo vídeo aqui do minicurso do Diálogo sobre a História, organizado pela Universidade Federal do Paraná. Eu aproveito para agradecer novamente a aceitação da minha proposta no minicurso. Na primeira sessão, nós fizemos uma espécie de introdução a Heródoto, na expectativa de que essa introdução nos seja útil para este vídeo de agora, que tratará, após um breve comentário sobre o vocabulário de Heródoto, das representações sobre o Egito no livro 2º de Heródoto, e depois um vídeo mais curto, eu apresentarei um pouco os persas e um pouquinho dos fenícios, enquanto hoje será Egito e um pouco dos líbios. Pois bem, nós vimos o proêmio na sessão passada. Eu quero só chamar a atenção para alguns aspectos do vocabulário, que dizem respeito à metodologia do próprio Heródoto. Destaco aqui 4 palavras-chave. Historie, que deu a nossa palavra história, que aqui em Heródoto tem muito mais o significado de investigação. É o que Heródoto está fazendo. Ele é um histor, que é o agente, o nome do agente. É um histórico
e está fazendo a historié, que é uma espécie de investigação, é um uso racional das informações que ele pôde coletar sobre um determinado assunto. Então ele tem um assunto que ele quer tratar, ele usa informações vindas do mundo dos humanos, portanto não são informações divinas, como na epopeia, enfim, como a musa, né, que inspira o poeta e tem uma ligação com o mundo divino, e daí é a fonte de inspiração e de informação para o poeta declamar a história. Aqui é distinto, né? A historié tem esse elemento racional, de uma busca de uma investigação, de um raciocínio em cima de informações que o Risto pôde coletar. A maneira como ele lida com essas informações, com as fontes, é através da ópse, ou seja, aqui é a palavra que deu, nossa palavra para óptica, para visão, ou seja, ópsis é quando ele vê, é a coisa vista, quando ele observa, quando ele está presente. Heródoto chama justamente a atenção de que em vários momentos, né, em vários momentos da sua narrativa, quando ele vai falar de algum costume ou de alguma história, de algum aspecto de uma cultura estrangeira, ele fala, eu vi, ópsis, eu observei, é uma visão. Então tem um elemento de fato do testemunho, que eu vou já chamar a atenção no slide seguinte. Mas ele também pode ouvir o relato. Isso é muitíssimo comum. Nós vamos ver já no livro 2 sobre o Egito, no qual a principal fonte de informação que Heródoto tem, para além de ter ido no Egito e ter usado o mecanismo da ópsis, ou seja, ter visto, ele também ouviu, seja através do verbo akouo ou do substantivo akoe, ele ouviu, né? Ele escutou o relato. E no Egito, principalmente dos sacerdotes, que é a principal fonte de informação que ele tem sobre o Egito do ponto de vista da oralidade. Então ele escuta a história do Egito. Ele escuta a interpretação dos egípcios sobre a sua cultura. Ele escuta, ele vê e ele emite uma gnome, uma opinião, um julgamento uma opinião e um julgamento a partir da ópsis e da akoe, a partir do que ele viu e ouviu. Ele omite esse gnome, essa observação, esse julgamento. E isso tudo faz com que ele apresente os resultados, como está no proêmio, né? da historié, das investigações que ele fez. Né? A investigação, portanto, a historié seria um pouco o cômputo geral dessa operação metodológica que envolve ver, observar, ouvir, emitir um julgamento racional sobre as coisas. Como está nessa citação desse artigo do Kurt von Fritz, historié na Grécia arcaica significou conhecimento de toda sorte, que não foi baseado em especulação, demonstração, intuição, prática ou coisas similares, mas foi baseado em experiência pessoal. Este termo significou tudo que um homem poderia contar por ter sido um histor, tá aí a tal palavra que eu comentei ainda há pouco, uma testemunha pessoal, ou por ter um conhecimento que lhe foi transmitido direto ou indiretamente de outras testemunhas. Então vejam como nessa definição de historié, o Fritz articula tanto a dimensão da ópsis, da testemunha, do que viu, como também a dimensão do akoe, a dimensão da escuta, que pode ter sido transmitido direto ou indiretamente por testemunhas. O que há de comum entre as duas coisas, entre ópsis e akoe, é a dimensão da testemunha. O início da historiografia, da ideia de história, na cultura ocidental, está muito ligada à ideia de testemunha, de alguém que está presente, seja para ver, seja para ouvir de quem esteve presente. Então a testemunha seja o próprio Risto, no caso Heródoto, que viu, ou que ele ouviu de uma testemunha. Então essa íntima relação entre história e testemunhar os eventos e construir uma explicação desses eventos que faça sentido, que agrade a audiência também. Esse é um dos objetivos centrais de Heródoto. Né? E aqui ele começa em 2,99.1 a falar justamente do que ele vai apresentar o Logos sobre os egípcios, como a gente comentou no vídeo passado, né? Que a história de Heródoto é dividida em logoi, em vários logos. Até aqui eu tenho apresentado o que vi,
Vejam aqui a palavra ópsis, recuperando o vocabulário que eu acabei de mencionar. Até aqui, porque aqui ele está um pouco no meio do livro 2, né? Até aqui eu tenho apresentado o que vi, a minha reflexão e a minha investigação. Ou seja, eu apresentei ópsis, o que eu vi, gnome, a minha reflexão, meu pensamento, meu julgamento sobre isso, kai, historia e a minha investigação. O que eu vi, o que eu refleti, o que eu investiguei. A partir daqui, é uma mudança de passagem, né? Farei a exposição do Logos dos egípcios. Aegyptios, Ercomai vinha aqui, né? Ercomai vinha aqui fazer o Aegyptios Logos, o Logos dos egípcios. É assim que ele anuncia as partes da obra dele. Notem, portanto, que não se trata de uma divisão original em livros, mas sim em logoi, em discursos. E ele diz, eu vou fazer isso do modo como eu ouvi, ekuon. E aqui há o verbo akuo, que é o verbo ouvir. Acrescentarei ainda algo do que vi. Essa é a minha tradução, na verdade, uma traduçãozinha, enfim, que eu fiz sem muitas pretensões para esse mini curso. A tradução da Maria Aparecida Oliveira vai dizer: até esse momento foram minha visão, meu pensamento e minha investigação que contaram todos esses acontecimentos. A partir de então, eu vou contar os relatos dos egípcios, conforme eu os ouvi deles, e haverá alguns acréscimos a eles mesmos também pela minha visão. O que eu quero chamar a atenção aqui é que tanto ópsis no início como ópsios no final, que eu traduzi como o que eu vi, né, como se fosse um verbo aqui nesse caso, né, a Maria Aparecida traduz como visão. É uma outra possibilidade, naturalmente, de traduzir a palavra, né? Ela está ligada ao campo da visão, né? Mas, quando se diz, eu vou acrescentar algo da minha visão, talvez em português soe um pouco como observação, comentário, enfim, a minha visão, o que eu penso das coisas, né? Qual a sua visão sobre o país hoje? O que eu penso sobre isso? E eu traduzi por algo que eu vi para tentar justamente chamar a atenção para esse elemento mais de testemunha, né? Que está implicado aqui nessa passagem de Heródoto. E enfim, no método de Heródoto, né? De como ele apresenta as histórias. Novamente, ele usa ópsios para falar dos egípcios, né? Em 147, por exemplo, ele diz: é isto que contam estes mesmos egípcios. A Egipto é o legozinho que eles contam. Agora direi o que os outros homens e os egípcios concordam sobre o que ocorreu neste país, adicionando alguns pormenores que eu vi, ópsios, ouvindos da minha observação. Mais uma vez, essa ideia há uma aqui em Heródoto, se vocês prestarem bem atenção, um duplo movimento, né? Ele recebe as informações, principalmente por via da oralidade, a cua, mas ele quer acrescentar algo dele próprio como testemunha. De alguma maneira, ele quer ser uma parte ativa do conhecimento que ele está produzindo sobre essas sociedades, né? E é por isso que, nas duas passagens, ele diz, não, ok, mas eu vou acrescentar algo que eu próprio vi, né? Ou que eu observei. Pois bem, nós vamos agora para a segunda parte do minicurso, propriamente dito, sobre Heródoto e etnicidade. É um tema que, como a gente vai principalmente explorar na conclusão desse minicurso, quando nós falaremos um pouco mais sobre bibliografia e algumas conclusões, né, sobre o que a gente pode tirar, iremos ver como esse tema está sendo bastante estudado, né, porque nós vivemos numa sociedade multicultural, né, e principalmente nos países europeus, enfim, que tem questões com imigração, e o grande desafio para a Europa hoje, de fato, lidar com as diferenças étnicas, linguísticas, culturais dentro do território europeu, né, sem cair em xenofobia, em racismo. Isso é um grande dilema para a Europa hoje. E o tema da etnicidade, portanto, está muito em voga, né? E não é à toa que muitos vindos da Europa, têm explorado Heródoto, porque Heródoto é, de fato, uma das primeiras fontes mais ricas, né, sobre a percepção de diferentes etnias, diferentes línguas, povos, né? Então, isso é uma razão porque a gente se interessa tanto por Heródoto. É um autor que está em sintonia com o ambiente multicultural que a gente vive. Já visto pelas próprias viagens que ele fez, como a gente comentou. Mas, como eu vou fazer aqui, eu vou indicando algumas bibliografias e no final vou fazer uma recapitulação desse material também, né?
Mas se a gente quiser ver a ideia que Heródoto tem dos outros povos, nós precisamos também entender a ideia que Heródoto tinha do que era ser grego. Ou, de maneira mais geral, o que seria ser grego? Para que a gente possa comentar sobre os não gregos. Né? O que seria ser gregos? Ora, uma das características das construções identitárias e étnicas é justamente que uma identidade ou etnia não se define de maneira isolada. É sempre relacional. Então, o não grego, bárbaro, está sempre relacionado ao helênico. O outro está sempre ligado intimamente ao eu. Há uma construção que em duas vias, né, que se retroalimentam. O eu forma o outro forma o eu. O heleno forma o bárbaro forma o heleno na percepção do que é ser próprio grego. Né? E o que faz parte do próprio ambiente intelectual de Heródoto é o grande impacto que teve, de fato, as guerras entre gregos e persas, entre 490 e 479, para a percepção dos gregos dessa grande diferença ou grandes diferenças que poderiam haver em termos culturais, porque justamente com a guerra os gregos tiveram um contato muito mais forte, muito mais intenso com uma cultura distinta, que é a cultura dos persas. E isso, de fato, despertou um sentimento mais agudo, né, sobre as diferenças culturais, sobre a relevância e também similitudes, de alguma maneira, também, né, sobre as percepções de diferenças e similitudes culturais. E a obra de Heródoto se encaixa, portanto, nessa dimensão mais valorizada das diferenças culturais, fruto do impacto da guerra entre gregos e persas. Né? Não é à toa que a noção de bárbaro, a própria noção de bárbaro, vai ganhar um grande impulso e depois da guerra contra os gregos e persas, e um impulso muitas vezes visto de maneira negativa, né? De maneira xenófoba, associando o bárbaro a os povos orientais, asiáticos, enfim, os bárbaros, a povos submissos, a povos que são obedientes e que por isso devem ser governados, ou povos afeminados, enfim. Na literatura grega, pós a guerra entre gregos e persas, há todo um conjunto de estereótipos negativos sobre os povos bárbaros, que não propriamente aparecem em Heródoto. Esse é um pouco o debate, assim, né? Se Heródoto está inserido nesse nascidouro, né, das visões negativas e diria até xenófobas sobre o bárbaro, mas ele de fato tem uma abordagem que tenta ser plural em relação às etnias e às culturas, né? Mas se vocês quiserem ter mais elementos sobre o ponto de vista da formação dos gregos, eu recomendo esses dois textos que estão no slide. Quem eram os gregos, com a tradução em português do Jonathan Hall, que é um dos principais autores que vem discutindo o tema da etnicidade e do que é ser heleno, o que é ser grego. Então vale muito a pena, é uma oportunidade única, né, de ter um material traduzido. Nesse livro, Gênese e Consolidação da Ideia da Europa, há dois textos que nos interessam bastante. O do José Ribeiro Ferreira, que é Ela de Pan-helenismo e Identidade Helênica, aí sobre a questão da identidade helênica, e que necessariamente levanta a questão dos bárbaros, dos outros, dos não gregos, né, para a definição do que é ser grego. E o texto da Carmen Soares, também professora de Coimbra, a semelhança do Ribeiro Ferreira, A Visão do Outro em Heródoto. Esse é mais em cima, de fato, do nosso minicurso, no sentido que ela explora os vários povos dentro da obra de Heródoto, similar um pouco ao que a gente está fazendo aqui. Então serve como um excelente complemento e aprofundamento, até porque é um texto comprido, né? Então de fato é um aprofundamento para o que a gente está vendo aqui. E a Carmen Soares destaca um pouco o que eu estou fazendo aqui também, que é mostrar como, apesar do clima do clima que estava no acrescente, né, de estereótipos negativos contra os bárbaros, Heródoto soube ter uma visão relativamente generosa, né, sobre as diversidades culturais e não tão caricata ou estereotipada. Bom, nós vamos ler alguns passos que Heródoto comenta sobre o Egito. Eu vou fazer um pouco assim uma seleção, né? Eu fiz uma seleção de passagens. É importante que a gente se prenda de fato ao texto, né, para ver as palavras do Heródoto. Né? Bom, uma pequena divisão do livro 2 de Heródoto para ajudá-los a encontrar essas informações, né, para quem quiser ler o próprio Heródoto. A gente já fez no primeiro vídeo a estrutura dos 9 livros de Heródoto, agora eu vou pormenorizar o livro segundo, que é basicamente dividido em duas partes. A primeira é mais etnográfica e geográfica, a segunda é mais histórica.
né? A lista de reis, o que cada rei fez. E a primeira é mais de costumes, da etnografia do Egito. E é interessante que essa divisão do livro 2 espelha um pouco a divisão das próprias histórias. Porque, se lembrarmos pela explicação que eu dei na primeira aula, a grosso modo, os livros 1 a 4 são mais etnográficos, os livros 5 a 9 são mais históricos. Porque justamente do 5 ao 9, Heródoto vai descrever com mais detalhe a guerra em si, né, entre gregos e persas. Então fica a parte mais histórica. Enquanto que a primeira metade da obra é mais etnográfica. E aqui espelha um pouco isso, né? Isso não quer dizer que, no caso da divisão, que não exista parte etnográfica na segunda metade do livro, das histórias, né? Mas há uma predominância, né? Uma predominância, que é o caso aqui. Como vocês estão vendo por essa divisão. A parte etnográfica, que é principalmente de 35 a 98, né? Agora eu estou subdividindo a primeira parte, né? A primeira parte é os capítulos 1 a 98, enfim, cada livro é dividido em capítulos, né? Capítulo 1 a 98, Geografia Física e Traços Culturais dos Egípcios. Agora eu estou subdividindo essa parte. Porque é possível perceber que do 1 ao 34 a ênfase recai sobre a geografia e geologia do Egito, enquanto do 35 a 98 a ênfase recai sobre etnografia. E aqui só para dar ideia um pouco dos temas que Heródoto explora nessa parte etnográfica, quem quiser ler depois, uma vez que obviamente a gente não vai poder passar por tudo isso. Mas ele faz um catálogo de diversos costumes egípcios, ele comenta o método do sacrifício de animais dos egípcios, ele fala entre os capítulos 40, ele defende, né, argumenta entre os capítulos 49 e 58 que a religião grega tem sua origem no Egito, enfim, praticamente todos os deuses gregos teriam sido originários do Egito. Do 85 a 90 há um panorama dos costumes funerários egípcios, e há uma série de outros costumes, corte de cabelo, enfim, os papéis de gênero, há vários costumes que ele detalha nesses capítulos, nessas sessões, né? Também há uma narrativa sobre a dinastia dos faraós egípcios, aí a segunda parte, a parte mais histórica, né, que inclui inclusive um discurso, né, uma passagem sobre as estruturas sociais, os grupos sociais no Egito. Isso tudo, é claro, que é um rio de informações muito interessantes sobre a história, a cultura egípcia, ainda que seja difícil averiguarmos em cada detalhe se o que Heródoto fala faz sentido do ponto de vista histórico, né? Se de fato é plausível para a sociedade egípcia da época dele. Nem sempre é fácil, falta de evidências, de fontes, além de Heródoto, para certas coisas que ele afirma. Há também alguma partezinha do Egito no livro 3, a conquista do Egito pelos persas, e a relação entre o faraó Amasis e Policrates, tirando de Samos, é uma história bastante engraçada, interessante, que está no livro 3. Mas eu não vou abordar essa parte aqui, vou ficar nas passagens do livro 2, e para isso eu vou usar bastante agora a tradução da Maria Aparecida Oliveira, tá? Todas as passagens agora do livro 2 vão ser tiradas da tradução dela. E assim, Heródoto começa, né? Ele diz, bom, depois de ter falado da parte mais da geografia física do Egito, né? Ele diz, bom, ele já tem falado aí durante 34 capítulos, né? Dentro desse livro 2. Como a gente fez a divisão aqui, né? Lembrem da divisão aqui? Opa! Aqui. 1 a 34, Geografia e Geologia do Egito. Etnografia sobre o Egito. Então ele está justamente na passagem de um sublogos, né? De um relato para outro, né? Da parte mais geográfica para a parte mais etnográfica. E daí ele diz, vou estender o meu relato sobre o Egito, porque ele tem mais maravilhas que qualquer outro território e apresenta obras dignas de grande relato em comparação a qualquer outro território. Por esse motivo, falarei mais a respeito dele. Essa passagem é curiosa porque Heródoto tem consciência de que ele está fazendo uma grande digressão, né? No sentido de que ele está se estendendo sobre o Egito, e o tema do livro dele não é propriamente o Egito, né? É a guerra entre gregos e persas. Então eles têm noção de que ele está se estendendo sobre os egípcios. Bom, tudo isso, como eu comentei na aula passada, para dizer que os egípcios eram um povo bastante importante que os persas dominaram, né? Logo, os persas também são muito relevantes. E aí os gregos combateram um grande povo, que são os persas, né? E é um pouco esse raciocínio que ele faz.
E aqui, mais uma vez, a presença de logoton, logo, ou seja, o logos dos egípcios. Eu vou estender esse logos dos egípcios. A palavra que é importante também, que é tomácia, ou seja, as maravilhas. Eu vou falar dessas maravilhas, que são dignas de grande relato. De novo, a logos dos feitos, né, erga, dos feitos dos egípcios. E por esse motivo, ele se justifica, falarei mais a respeito disso. Observem que esta afirmação de Heródoto está intimamente ligada ao proêmio que a gente leu na aula passada. Ou seja, o objetivo da obra é também falar sobre as maravilhas de gregos e bárbaros, os grandes feitos de gregos e bárbaros. Então, ele de alguma maneira já justifica desde o proêmio que não vai apenas comentar a história da guerra entre gregos e persas. E daí ele retoma o próprio contexto para falar isso, né? Aqui é a mesma passagem, eu só vou continuar aqui na segunda parte que nos interessa. Bom, eu vou ler algumas... Nós iremos ler junto algumas coisas que Heródoto fala sobre os egípcios e farei alguns comentários para elucidar alguns aspectos que me parecem bastante interessantes. Ele diz, os egípcios têm, aqui na segunda metade, né, ao mesmo tempo, um clima diferenciado, apropriado a eles, e um rio que apresenta uma natureza diferente da dos demais rios. Rio Nilo, claro, né? E a maioria de todas as coisas que estabeleceram em seus costumes e leis tem características contrárias às dos outros homens. Entre eles, as mulheres compram e vendem, enquanto os homens ficam em suas casas e trabalham na tecelagem. Enquanto os outros tecem, empurrando a trama do alto para baixo, os egípcios a empurram de baixo para cima. Os homens carregam os fardos sobre suas cabeças, enquanto as mulheres carregam sobre os ombros. Enquanto as mulheres urinam em pé, os homens urinam acocorados. E elas fazem suas necessidades em suas casas, mas se alimentam fora de casa, nas vias públicas, argumentando que algumas necessidades vergonhosas devem ser feitas em um lugar que seja escondido, mas outras, que não são vergonhosas, devem ser feitas em um lugar que esteja aberto. Nenhuma mulher é sacerdotisa, nem de um deus masculino, nem de um feminino, mas todos os homens são sacerdotes de todos os deuses. Ora bem, o que o nosso amigo Heródoto está fazendo aqui? Ele, primeiro, que é algo muito típico da representação dele dessas outras culturas, ele está destacando as diferenças. E é por isso que uma das razões pela qual o François Hartog, no livro Espelho de Heródoto, fala de espelho, né? É um pouco essa ideia de que os costumes dos outros povos, eles são interessantes para Heródoto na medida em que ajudam a criar um contraste com os helenos e ajudam, portanto, a construir a identidade helena. Muito em função dos contrastes e das dessemelhanças, que é o caso aqui. E não só em relação aos gregos aqui, ele fala que eram contrários a todos os homens, né? E naturalmente, algumas informações aqui são difíceis de checar. Embora há evidências para algumas. Por exemplo, essa ideia de que os homens urinam acocorados no Egito, tem algumas fontes sobre isso. Enfim, tem alguma informação sobre isso. De outras fontes gregas, também antigas. A ideia de que nenhuma mulher é sacerdotisa faz sentido se olharmos, por exemplo, as representações funerárias egípcias, né, em que há a representação dos ritos fúnebres. As mulheres, em geral, aparecem como ajudantes dos sacerdotes homens, né? Carregam cestas, por exemplo. Então, elas são pintadas como auxiliares do rito e não propriamente como as sacerdotisas que conduzem o rito. Então, faz sentido um pouco essa ideia de que nenhuma mulher é sacerdotisa se a gente pensar nesses termos, né? E há aqui, curiosamente, uma inversão dos papéis de gênero muito curiosa, né? Que ele diz que, diferentemente da Grécia, naturalmente, ele está aqui claramente pensando em Atenas, na Grécia, os homens é que ficam em casa no Egito e as mulheres é que saem. Os homens ficam fazendo tecelagem, uma atividade que os gregos achavam características das mulheres no ambiente doméstico, e no Egito seria o contrário. Bom, essa informação é verdadeira? Bom, dificilmente, né? Dificilmente esses papéis de gênero se verificariam dessa maneira, como Heródoto coloca. Nós temos também que perceber que, como eu comentei no primeiro vídeo, essa obra de Heródoto ela teria sido composta para ser apresentada para o público grego, né, possivelmente. Pelo menos o público que entendia grego. Né?
E Heródoto teria recitado oralmente partes da sua história antes de colocar por escrito na maneira, né, como a gente tem hoje. E para recitar, ele precisava de alguma maneira criar choques, né, criar interesse na audiência. E certamente há alguns exageros na maneira como Heródoto tenta esticar o contraste cultural entre africanos, asiáticos e gregos. Ele faz alguns exageros nesse contraste, aparentemente, de fato, para chamar a atenção do público, né, do exotismo. Então tem um elemento de exotismo que paira sobre essa representação de africanos e asiáticos, né, como a gente vê aqui pelo caso do Egito. A gente vai ver um pouco isso também com os números, né, como muitas vezes Heródoto exagera os números das coisas, a antiguidade do povo egípcio, ele exagera já para chamar a atenção também, como um reforço, né. E é um sinal também de que o próprio público e o ambiente intelectual de Heródoto não seria assim tão estrito, tão rígido, quanto a veracidade de cada detalhe que está sendo dito aqui, ou quanto a veracidade dos números. Não teria o tipo de rigidez que a gente tem hoje, que o trabalho historiográfico tem hoje, né? Nós precisamos ser rígidos, mostrar as fontes, colocar os números de maneira correta. E aqui é um pouco distinto, né? E ele continua, para vocês terem um pouco a ideia do que continua a discussão, que ele fala que os sacerdotes deixam os cabelos longos. Entre os demais homens é costume justamente as honras fúnebres, que são mais próximas do morto, rasparem suas cabeças, enquanto os egípcios, em homenagem aos seus mortos, deixam seus pelos crescerem na cabeça e no queixo, e durante o restante do tempo raspam a cabeça. Também uma informação difícil de comprovar, né? Esse aspecto dos rituais fúnebres egípcios, mas vejam os temas, né, onde é que ele está, que tipo de informação interessa ao Heródoto. E aqui eu quero chamar a atenção para metade desse parágrafo, né, que inclusive vai falar algo sobre os líbios, que a gente vai comentar um pouquinho no final. Os egípcios, aliás, são também, depois dos líbios, os mais saudáveis dentre os homens que já foram vistos. Parece-me que isso ocorre em razão das estações do ano não sofrer alterações climáticas, uma vez que as doenças entre os homens acontecem especialmente nas épocas das mudanças climáticas, dentre todas as outras causas. Ele vai comentar, portanto, e vai depois falar um pouco da alimentação dos egípcios. Vejam que fala de alimentação de peixe, fala da produção de cevada, um vinho feito a partir de cevada, né? Leia-se cerveja, possivelmente, né? Bom. E vai falar da alimentação, mas eu quero chamar a atenção para essa parte do clima, né? Ele exagera um pouco ao dizer que não tem alteração climática no Egito, porque tem, né? Só não é tão marcada quanto na Europa. Mas Heródoto é aqui debitário da tradição médica da Grécia Antiga, nesse período do século V, que via uma associação muito estreita entre as variações climáticas e as doenças. A origem de muitas doenças no pensamento médico dessa época, do corpus hipocrático, está ligada às variações climáticas que podem desbalancear, né, tirar o balanço, tirar o equilíbrio do corpo, pela justamente a grande alteração entre frio, quente, seco, molhado. E o Heródoto pensa que os egípcios e os líbios, porque viviam no norte da África e tinha menos variação climática, ele disse que tinha quase nada de variação climática, isso faz com que eles sejam muito mais saudáveis do que os gregos. Observem, portanto, como nessa passagem não há uma postura negativa ou depreciativa da cultura africana, né? Enfim, do continente que hoje é África, né? Tanto pela alimentação, que ele tenta descrever o que eles comiam, enfim, sem juízo de valor, né? Como também pelo fato de que ele faz uma comparação com os gregos, e nesse caso uma comparação em que o lado positivo, ou mais positivo, fica justamente com os egípcios, de que eles eram muito saudáveis junto com os líbios por conta do clima. Essa relação entre clima, é uma espécie de determinismo, né, entre clima e saúde, é algo de fato que é muito corrente na Grécia nesse período. Nessa passagem, isso tudo é o livro 2, né, tá? Ele comenta algo um costume egípcio, que outras fontes antigas também comentam, que é muito interessante, que quando os egípcios estão em banquete, eles fazem passar uma taça, como está aqui, em que está escrito na taça: quando olhares para isto, bebe e te alegra.
pois assim estarás depois de morto. Ou seja, o camarada vai beber e ler, né, na taça, tipo, aproveita agora, porque daqui a pouco você vai estar morto. Ah, e esse costume é atestado em outras fontes também, né? Então, de fato, Heródoto pode ter ópsis, né? Pode ter visto, pode ter participado da visão dele, ele pode, inclusive, ter participado do banquete. E no capítulo 80 ele fala: ainda acontece que os egípcios terem outro costume diferente dos helenos, que somente os lacedemônios, os espartanos, têm, que é o seguinte: os mais jovens, quando se encontram com os mais velhos que eles, retiram-se do caminho, desviam-se e se levantam do assento quando eles se aproximam. Todavia, acontece deles terem outro costume diferente dos helenos, que não existe em parte alguma. Em vez de conversarem uns com os outros em seus caminhos, saúdam-se tocando suas mãos nos seus joelhos. Ou seja, se agacham, né? Se prostam diante da outra pessoa. Nesse caso, de uma pessoa mais velha, né? Aqui, primeiro, alguns pontos a chamar a atenção. Vejam que sempre há os helenos, né? Quase, não é sempre, mas quase sempre, ou de maneira muito frequente, a chave para entender a diferença cultural é o que acontece entre os helenos, né? Bom, isso é muito típico das disputas étnicas, né? Nós temos a tendência de julgar ou de entender os comportamentos étnicos distintos a partir de uma contraposição com o nosso próprio comportamento étnico, né? Isso vale tanto do ponto de vista de culturas distintas ou entre indivíduos de uma mesma cultura, né? Bom, por exemplo, se nós somos vegetarianos, nós temos um critério ético de não comer carne, e esse critério ético de não comer carne pode nos ajudar a interpretar o hábito ou costume das pessoas que comem carne. Então as coisas andam juntas, né? Isso, a gente parte de um princípio do que é nosso para entender o diferente, para entender o outro, né? Algumas vezes nós podemos fazer isso de uma maneira respeitando a diferença, né? Respeitando a diferença cultural, entendendo que o ser humano é diverso e as diferenças culturais existem. Ou, em outros momentos, nós podemos fazer isso de uma maneira depreciativa, xenófoba, entendendo que o costume do outro é inferior, e é inferior porque o outro, por si só, é inferior, vem de uma cultura inferior, ou, principalmente a partir do século XIX, né? Vem de uma raça inferior, enfim, com a emergência do discurso racista. Então, a atitude que alguém de uma cultura tem em relação às outras culturas pode ser de diferentes maneiras, né? Desde de um respeito, de um entendimento da diferença respeituoso, até uma atitude racista, né? Então, mas entre esse extremo e outro, há várias gradações, né? Há várias possibilidades. E eu julgo que é interessante ver nesses escritos antigos como é que eles se posicionam dentro desse espectro, né? Como é que eles lidam com as diferenças, um dos fatos, né? Pelo fato de que este é um assunto muito relevante para as nossas sociedades hoje, né? A maneira como a gente lida com as outras culturas é algo muito, muito importante hoje em dia. Há vários conflitos étnicos vigentes, né, ao redor do globo. Problemas de racismo, de discriminação estão na pauta do dia. E isso tudo diz respeito à maneira como nós entendemos as diferenças culturais, né? Então, Heródoto é muito relevante em torno disso. Aqui, Heródoto atribui aos egípcios um costume que ele também atribui aos persas, e as fontes gregas atribuem a vários povos orientais, asiáticos, que é a ideia de se prostrar, né? Procrastinar não, gente, de se prostrar, de se ajoelhar diante de outro, seja um mais velho, ou no caso dos persas, diante do rei. E as fontes gregas tendem a pensar que isso é um gesto de profunda servilidade, né? De ser servil, de ser submisso. É uma postura muito submissa para a ótica grega, principalmente a partir do final do século VI, né, quando Atenas entra na era democrática, em que há uma valorização de uma ideologia mais igualitária entre os grupos sociais, e de fato o costume que os gregos atribuem aos orientais e aos asiáticos, a muitos orientais e asiáticos, de se prostrar aos joelhos, parece muito servil, muito submisso. E isso entrou dentro de um certo discurso, não propriamente aqui em Heródoto, né, mas em outros autores gregos antigos,
gregos, romanos, entrou um pouco no discurso que o Eduardo Said, na década de 70, chamou do orientalismo, né? As várias imagens e ideias depreciativas acerca dos povos orientais. Porque aqui é um raciocínio que vai de uma coisa para outra, né? Ou seja, eles se ajoelham diante do rei, por exemplo, isso significa que eles são obedientes, isso significa que eles são passivos, que eles se deixam dominar pelos dirigentes, pelo rei. E o que isso significaria que esses povos são destinados a serem passivos e obedientes e a serem mandados. Logo, aqui é isso não é de Heródoto, mas é de outros autores que chegam a esse tipo de raciocínio. Logo, os gregos têm o dever, né, de dominar esses povos bárbaros, porque eles não sabem viver de outra maneira. Eles são naturalmente submissos, ou a cultura deles é intrinsecamente submissa, como seria demonstrável por esse tipo de simbologia de se ajoelhar, né? Lembrando que não é Heródoto que leva o argumento a esse tipo de raciocínio, mas abre um pouco margem para isso, tá? Heródoto também fala da medicina egípcia, aqui dentro justamente dessas maravilhas egípcias e coisas que ele francamente admira, né? Alguns aspectos que ele francamente admira. E nesse caso bastante acurado também do ponto de vista histórico, né? Porque ele diz que a arte médica é dividida por eles de acordo com esses preceitos, cada médico é especializado em uma única doença, não em muitas. E todo o seu território é cheio de médicos, pois uns médicos são destinados às doenças dos olhos, outros os da cabeça, outras dos dentes, outras do ventre, outras doenças desconhecidas. Bom, aqui claramente ele exagera, como é típico de Heródoto, né? Ele exagera, dizendo que cada médico é especializado em uma única doença. É um exagero, porque a gente sabe de médicos no Egito que, enfim, que eram uma espécie de clínicos gerais, o que era lidava com várias doenças, o que era o típico do mundo antigo, né? O médico ser, enfim. Mas, de fato, há fontes que nos mostram, né, que os historiadores modernos destacam isso também, que a medicina no Egito, nessa época de Heródoto, de fato era muito desenvolvida e tinha certamente essas divisões de especialidade, né? Então, os primeiros oftalmologistas, enfim, as especialidades da medicina estavam muito mais evoluídas no Egito nesse aspecto e nessa época do que na Grécia. E Heródoto, de maneira muito perspicaz, comenta isso, o que é, mais uma vez, um contraste em relação à cultura helênica, né? Vejam como ele destaca muito os contrastes sobre isso. Heródoto também comenta sobre as pirâmides, é claro, né? As pirâmides de Quéops, embora ele erre a datação da pirâmide de Quéops, mas bom. O que é interessante sobre as pirâmides, o que eu quero destacar aqui, bom, há várias coisas interessantes, né, sobre esse ponto. É que ele comenta de maneira bem negativa sobre Quéops, né? E sobre essa ideia de fazer as pirâmides. Ele fica admirado pelas pirâmides, ele diz que ele mesmo mediu as pirâmides, enfim, ninguém sabe se isso, como é que ele fez isso, né? Mas ele claramente está admirado pelas pirâmides, mas ele tem um olhar bastante negativo sobre a relevância dessas pirâmides e principalmente como é que aquilo foi feito, né? E ele diz que o Quéops meio que para se vangloriar, né, e criando as pirâmides, né, esse local pós-morte tão alto, tão imenso, tão além de qualquer proporção, ele fez isso. O Heródoto, né, sugere que ele fez isso como um homem arrogante, assim, não, eu vou construir uma pirâmide para mim e todos os outros vão trabalhar para mim e não me importa todos os egípcios. Tanto que ele fala em miséria na tradução da Maria Aparecida justamente nesse sentido. Porque Quéops, ele colocou todo mundo, colocou milhares de pessoas para trabalhar para ele, todo mundo na miséria, até a filha dele, Heródoto comenta, bom, aí onde é que ele teve essa informação com egípcios, né? Certamente com a ala que não era muito fã do Quéops, que teria, né, isso parece uma espécie de rumor, né, que ele colheu no Egito, que ele decidiu registrar, de que ele teria colocado a sua própria filha para se prostituir, para poder completar o dinheiro que precisava para terminar de construir as pirâmides. Bom, isso parece chocante, é isso impossível saber se isso foi real ou não. Mas notem que Heródoto, vez ou outra, como vai acontecer muito com os reis persas também, Heródoto caracteriza essas figuras, né, orientais e africanas, esses reis, esses governantes. Algumas vezes mais positiva, outras vezes mais negativa. E claro, sempre de maneira subjetiva, né? A gente não tem exatamente como
como saber se Kelps foi essa figura, enfim, insensível a todos os egípcios, que escravizou todo mundo, inclusive a própria filha, para poder se dar bem e construir a pirâmide, né? Enfim, isso é uma caracterização que Heródoto faz. E que está muito ligada a outras figuras em Heródoto, como o rei Cresso da Lídia, o Polícrates de Samos, né? Que são, vez ou outra, aparece o próprio Xerxes também, de Persa. Vez ou outra aparecem esses líderes nas histórias de Heródoto que seguem um certo padrão. Isso é muito típico da historiografia antiga, né? De fazer com que certas figuras sigam um certo padrão que o historiador antigo ele entendia que acontecia na história. E um desses padrões era uma figura muito poderosa, né? Um rei, um líder, que se achava tão poderoso a ponto de se achar seja o homem mais feliz do mundo, ou achar que nunca seria triste, ou de fazer uma pirâmide, enfim, ou fazer algo maravilhoso, como, por exemplo, cruzar o Helesponto, né, no caso que a gente leu da passagem do Xerxes, que de alguma maneira transgrediria a própria ordem natural das coisas, sendo, por exemplo, sendo nesse sentido, de alguma maneira, um arrogante, né, que quer ser mais do que quer quase ser como um deus. Então há essas figuras em Heródoto que se dão mal de alguma maneira, né, que pagam um certo preço, um certo castigo pela arrogância. Então é um certo padrão e o Kelps entra nisso. Esses padrões são interessantes para entender a maneira como o Heródoto caracteriza essas figuras históricas. E que isso pode naturalmente influenciar na plausibilidade histórica dessas caracterizações, né? Porque se ele tem um tipo de caracterização em mente, um certo destino da personagem em mente, e uma maneira de explicar as escolhas dessa personagem de acordo com um padrão, um certo padrão de apogeu e queda, né? De arrogância dessas figuras poderosas e queda, é claro que isso influencia na maneira como nós, historiadores e historiadoras, lidamos com esse material, porque isso naturalmente pode afetar a plausibilidade histórica, né, dessas caracterizações. E aqui eu quero chamar a atenção já indo para a fase final dessa sessão, de como Heródoto utiliza os sacerdotes do Egito. Há um debate sobre até que ponto Heródoto teve acesso aos sacerdotes de Mênfis, de Tebas, né, os sacerdotes das Heliópolis, das principais cidades egípcias, até que ponto Heródoto teve acesso aos sacerdotes de alta hierarquia, ou se ele ficou nos sacerdotes mais de baixa hierarquia. Isso pode ter comprometido um pouco o tipo de informação que ele teve. Bom, isso é um debate que eu deixo um pouco à parte. Mas o que eu quero destacar é que, de fato, Heródoto ouviu muitas histórias e versões da história egípcia pelos sacerdotes. O que é interessante, eu vou já comentar um pouquinho sobre isso. E ele diz no começo, né, no 142, até este ponto do meu relato foram os egípcios e os seus sacerdotes que contaram, mostrando que desde o primeiro sacerdote de Hefesto, o último que reinou... Bom, eu não quero tanto... Eu quero destacar a fonte aqui, né? Foram os sacerdotes egípcios que contaram, mostrando. E daí ele faz e aí começa a história dos números, né? Ele diz, 300 gerações de homens preenchem 1000 anos, porque as 3000 gerações... O que ele está fazendo aqui? Ele está... Os sacerdotes egípcios levaram Heródoto para uma espécie de hall das estátuas, né? Em que esses sacerdotes estavam explicando um pouco a história real, a história dos faraós e a história do Egito, né? A partir dessas estátuas dos faraós e das listas, né, da sucessão dos faraós. E a cena é um pouco isso, né? Esses sacerdotes estão ensinando a Heródoto as histórias. E Heródoto vai relatar aqui o que ele ouviu, e ele diz que Heródoto fez as próprias contas, né, da antiguidade do povo egípcio segundo essa lista de faraós, sendo que a conta que Heródoto dá é absurda, né? Porque ele diz, durante esses 11.340 anos, não existiu nenhum deus que tivesse a forma de um homem. Então ele vai remontar a história do Egito, enfim, 11.000 anos atrás, o que é obviamente impossível, e mostra mais uma vez o pouco rigor que Heródoto tinha com os números, o que possivelmente, com as estatísticas, os números, o que possivelmente é um pouco rigor que os ouvintes dele e os leitores também tinham pouco rigor quanto a isso. E uma coisa interessante que ele diz ainda aqui é que não só ele foi nesse hall, né, nessa sala das estátuas, mas Hecateu, que eu comentei no primeiro vídeo, um logógrafo, um escritor em prosa, que teria escrito genealogias e histórias, né, e tratados geográficos e etnográficos também, que da mesma região da Jônia de Heródoto, sendo que anterior, né, ao Heródoto. O Hecateu, diz Heródoto, né, esteve em Tebas
e estabeleceu sua própria genealogia, remontando a sua ascendência a um deus até a 10ª geração, e os sacerdotes de Deus fizeram o mesmo para ele e para mim, os sacerdotes egípcios, né? Porque não havia estabelecido minha própria genealogia. Depois de terem me levado para o interior do santuário do templo, né, a tal das estátuas e tal, que era grande, enumeravam e mostravam estátuas colossais de madeira, em número equivalente às dos sacerdotes que me disseram isso. Então tinham muitos sacerdotes, né? Pois cada um dos chefes dos sacerdotes colocava neste mesmo lugar uma estátua sua época, etc. Bom, aqui um ponto interessantíssimo é essa ligação, né, essa continuidade que há entre os viajantes anteriores e ele próprio, Heródoto. Ele rivaliza de alguma maneira com Hecateu, né? E aqui talvez seja também uma possível explicação porque que Heródoto exagera a antiguidade do povo egípcio, né? Também para mostrar que, enfim, que ele fez as contas melhor do que Hecateu, de que ele teve melhores sacerdotes, ou uma fonte de informação mais apropriada que explicou melhor para ele do que Hecateu. É uma possível saída sobre isso. E ele continua essa descrição nesses capítulos 142, 143, 144. Ele fala, né, eles colocam o nome em grego dessas estátuas colossais de Piromim, e traduz isso para a língua grega e segue a descrição. Bom, o que eu acho que é um elemento que é interessante nessa passagem sobre os egípcios, que é destacada nesse livro, Egypt and the Limits of Hellenism, do Ian Mower, que é um livro de 2011, se eu não me engano, um livro relativamente recente, que esse autor fala: o drama do encontro de Heródoto com os sacerdotes tebanos, que é a passagem que a gente acabou de ler, é mais do que uma evocação exótica das maravilhas do Egito. São os próprios sacerdotes, com efeito, que apresentam seu próprio passado e a grande amplitude da cronologia egípcia. Heródoto diz que eles fizeram com Hecateu o que fizeram comigo, quando eles o levaram para o rol das estátuas. Estas genealogias foram parte de uma autorrepresentação dos sacerdotes, particular cultura egípcia tardia, que continuou através do período persa no qual Heródoto fez suas investigações. Bom, só lembrando que nessa época o Egito estava sob domínio persa, a gente comentou isso brevemente na primeira sessão. E o que o Ian Mower destaca aqui é que Heródoto foi respeitoso com a cultura egípcia o suficiente para permitir que nós saibamos hoje, como leitor, né, e a audiência de Heródoto na época, consigamos pescar, né, consigamos pegar algumas das maneiras pelas quais os egípcios contavam a sua própria história. Portanto, Heródoto permitiu, de alguma maneira, que a voz do africano, nesse caso, fosse ouvida, né? E isso por meio dos sacerdotes egípcios enquanto fonte, né? O fato de que Heródoto compila e escreve o que ele ouviu desses sacerdotes garante para Mower que nós podemos, de alguma maneira, ter acesso à forma como os egípcios, nessa época de Heródoto, reinterpretavam seu passado e sua cultura. Aqui o Mower está um pouco em polêmica com outros autores, né, com outros estudiosos que pensam que na verdade o Egito de Heródoto é o Egito de Heródoto. Tipo assim, um Egito que Heródoto criou, muito helenizado, que Heródoto estaria tão preso dentro da cultura helênica que que isso marcaria boa parte das observações de Heródoto sobre os egípcios, num afã de contraste muito grande, por exemplo, no contraste dos papéis de gênero, e que isso não teria muito eco histórico, né, do ponto de vista da realidade do Egito. Então o Mower está polemizando com esses autores, e eu acho que é um debate em aberto ainda, bastante interessante, né? Eu vou mencionar uma outra parte, com isso eu vou finalizar esse vídeo para fazer um vídeo mais, como eu comentei, mais breve sobre os persas, né? A religião grega derivada do Egito. Heródoto diz sobre a religião grega, né? Ele faz muitos comentários sobre a religião grega. Ainda os nomes dos deuses, quase todos, vieram do Egito para a Hélade. Por esse motivo, eles vieram dos bárbaros, assim eu descobri que eram após ter sido informado. Penso que vieram especialmente do Egito. Porque, de fato, a não ser possível os deuses curos, como já foi dito por mim antes, também era este. Bom, ele vai fazer uma numeração de deuses gregos que teriam sua origem no Egito, inclusive a origem do próprio nome. E a frase é novamente um exagero, como é típico de Heródoto. Ainda os nomes dos deuses, quase todos vieram do Egito para a Hélade.
É um exagero, uma maneira de impressionar o público, mas isso mostra um pouco também como Heródoto trabalha, dessa vez, não com as diferenças culturais, porque aqui, de maneira interessante, ele passa a destacar semelhanças entre gregos e egípcios. E ele nota que, do ponto de vista da religião, dos deuses, dos templos, dos cultos, há muita semelhança entre a religião grega e egípcia. E ele explica quase sempre essa semelhança por um processo de difusão. Ou seja, como ele mesmo mostrou no que a gente acabou de ler, a sociedade egípcia é muito mais antiga que a sociedade grega, logo, as semelhanças se explicam por empréstimos culturais. Ou seja, os gregos receberam dos egípcios os nomes dos deuses, os cultos, a simbologia divina. Porque os egípcios são mais antigos. Então, eles, por difusionismo, ou seja, eles difundiram a cultura religiosa para o mundo grego. Bom, isso é claramente um exagero. Bom, nem todos os nomes de gregos, enfim, não dá para provar que vieram do Egito, mas há autores modernos que acreditam, né, que essa observação de Heródoto é consistente historicamente e que, de fato, muitas das características culturais, particularmente religiosas, dos gregos, devem ser buscadas, as origens, né, devem ser buscadas nos egípcios. Essa ideia foi, de fato, o grande mote para o trabalho do Martim Bernal, na trilogia que ele escreveu, né, entre a segunda metade da década de 80 e a primeira do século XXI. E o Bernal vai justamente mostrar como Heródoto tinha clara consciência de que a cultura grega era, de certa medida, derivada da cultura egípcia, e que os historiadores modernos, especialmente a partir do século XIX, eles negaram essa influência asiática e egípcia na cultura grega, né? Mesmo fazendo isso mesmo contra Heródoto, né? Martim Bernal vai dizer, né, que Heródoto e outros autores antigos mostram claramente essa influência enorme do Egito sobre a cultura grega, mas os historiadores modernos negaram isso durante muito tempo por razões xenófobas e racistas. Não? Isso tendo em conta que o estudo científico da sociedade grega se formou especialmente no século XIX, que foi também o século do imperialismo, da colonização, da difusão das ideias racistas. Então, o Bernal, nesse material, ele faz uma leitura de como é que se formou o campo dos estudos clássicos, do estudo sobre Grécia Antiga, a partir dessa negação da influência afroasiática. Né? Então, é um trabalho que vale a pena conhecer, mas o Bernal ele leva muito ao pé da letra, né? Esse tipo de passagem do Heródoto que afirma que a religião e vários traços culturais dos gregos vieram do Egito. De alguma maneira, o Bernal reproduz, né, a visão difusionista das trocas culturais. Né? Você só pode explicar semelhanças culturais se você dizer que uma cultura deu para outra. Né? Influenciou, seja porque dominou, porque fundou colônias, mas uma deu para outra, naquele aspecto cultural. Não necessariamente as semelhanças culturais se explicam dessa maneira. Né? Por último, um aspecto interessante que tem a ver com o projeto do Martim Bernal, que tem a ver com o tema do racismo, que a gente está vendo hoje em dia de maneira muito forte, é em relação à cor da pele. Porque uma coisa que a gente pode notar Heródoto fala muita coisa sobre os egípcios. Né? Tanto de contraste como de semelhanças, como a gente viu sobre a religião grega, mas Heródoto faz pouquíssimos comentários sobre a cor da pele dos egípcios. E essa é um dos poucos momentos aqui no livro 2, na obra inteira, aliás, que ele comenta algo sobre a cor da pele. E ele vai comparar os egípcios com um povo chamado Colcos. Ele diz, bom, aqui é a gnome do Heródoto, né? A reflexão dele. A reflexão. Bom, parece que os Colcos são egípcios. Digo isso porque eu mesmo compreendi isso primeiro ou porque eu vi isso de outros. Quando tive isso no meu pensamento, perguntei a ambos os povos. E os colcos recordavam mais dos egípcios do que os egípcios dos colcos. E os egípcios disseram que consideravam que os colcos eram os homens do exército de Sesostris, um antigo rei egípcio. Né? Eu mesmo comparei, o Heródoto gosta de dizer, né? Eu mesmo vi, ópsis, eu mesmo observei, eu mesmo comparei, as seguintes coisas. Também porque eles têm suas peles negras. A palavra em grego são pele escura, né? Cabelos crespos, e isso não leva a lugar nenhum, pois são semelhantes aos outros povos.
Mas ao seguinte, é que o mais importante, porque somente os cocos, os egípcios e os etíopes, dentre todos os homens, são os que praticam desde a sua origem a circuncisão de suas partes púdicas. Bom, isso é uma outra discussão. Ele vai entrar no mérito da circuncisão de certos desses povos africanos. E vai dizer que isso seria a principal prova de que os cocos e os egípcios são parentes, né? Porque eles praticam a circuncisão. Mas ele levanta uma hipótese, que é o que me interessa mais aqui nesse exato momento, uma evidência secundária, que é a cor da pele. Mas ele mesmo reconhece, como está entre parentes, que isso não quer dizer muita coisa, porque, sei lá, povos com peles escuras tem para muito lado e isso não necessariamente identifica uma etnia, um povo. O que é interessante é que há uma relativa indiferença de Heródoto com a cor da pele como uma marca étnica. Tá? Hoje em dia, de fato, esse é um tema bastante sensível, né? A questão da cor da pele, das marcas étnicas, a questão do racismo e tal, mas nós precisamos ter em conta que a associação estreita, né, entre a cor da pele, a cor escura, e características negativas que o indivíduo teria por ter a pele escura, e por isso seria inferior aos brancos, né? Isso é uma construção ideológica que remete à modernidade. Ela não está propriamente no mundo antigo, né? E é por isso que a cor da pele não é um item de fato relevante para Heródoto falar sobre o Egito ou esses povos africanos, né? Embora ele mencione, mas é isso, ele menciona como uma evidência, né? Enfim, a pele deles é mais escura do que a dos gregos, enfim. É uma evidência, mas isso não, como ele mesmo comenta em parênteses, não diz grande coisa, né? Sobre os traços culturais, sobre a afiliação cultural de um povo com o outro. Não há, portanto, uma ideia aqui que o povo negro, independentemente se é egípcio, líbio, etíope, coco, o povo negro teria uma característica única que eu desprezaria por serem negros, percebem? Que é a lógica racista, né? Que tende a pensar que um homem negro ou uma mulher negra são iguais, no sentido de serem inferiores. Independentemente, sei lá, se são da Nigéria, do sul da Bahia, se são do sul dos Estados Unidos, a marca do corpo de ser negra levaria, segundo essa mentalidade supremacista e racista, né, levaria a conclusões de que esses negros são seres inferiores, em vários sentidos, né, e que não teriam o mesmo estatuto de cidadão e de ser humano que um homem branco, que seria superior. E vejam como é distinta a lógica aqui, né, como não há uma conexão necessária entre pessoas de pele negra do ponto de vista das marcas culturais, né, e muito menos uma depreciação negativa da cor da pele, uma associação com traços culturais estereotipados e xenófobos, né? Bom, por fim, um brevíssimo comentário sobre os logos líbio, como aqui também o povo da África. Como eu não vou estender muito, eu deixo a indicação de onde está. Esse material está no livro 4, e agora eu vou tratar da tradução, eu vou citar a tradução da Maria de Fátima Silva e da Cristina Guerreiro, da edição 70, né? Livro 4. Eu vou passar para essa tradução aqui. E se vocês quiserem ler mais, está justamente entre os capítulos 168 e 196 do livro 4. Heródoto possivelmente também andou para essa região, especialmente uma colônia grega chamada Cirene, que está aqui no norte, do que hoje é a Líbia. Vejam Cirene. E toda essa região do norte aqui, que vai dar em Trípoli também, enfim, Heródoto possivelmente andou por toda essa região. Outros gregos também, inclusive isso é uma colônia grega, né? Uma colônia grega anterior a Heródoto. Então já existia gregos convivendo, né, interagindo com povos africanos, desde aí essa colônia do século VII, essa cidade grega do século VII. Então vocês veem que não é nada de outro mundo Heródoto interagir com esses povos africanos e ter conhecimentos, né, sobre esses povos africanos. Outros já tinham antes dele, porque a gente muitas vezes não tem acesso, né, não sobraram os textos, ou não escreveram sobre, né, não era tão comum assim escrever relatos etnográficos, né, antropológicos, digamos. E lembrando um pouco a dimensão do que seria um mapa do mundo para Heródoto, né? Então, bom, é isso, um pouco do que ele andou, né, a Grécia aqui. E a Líbia é mais ampla do que o país Líbia, hoje em dia, né? A Líbia pegaria praticamente todo o norte da África, com exceção do Egito, né? Então teria o Egito aqui, que ele descreveu no livro 2, e teria essa Líbia, que é meio que tudo que é a oeste, né, do norte da África, de maneira um pouco difusa, enquanto tudo que está abaixo do Egito e da Líbia, os gregos em geral, e o Heródoto não é diferente, tinham a tendência de chamar de etíopes.
Então, etíope seriam os povos subsaarianos, em geral, né? Enquanto que no Norte da África seriam Líbia e Egito, mas isso também há outros povos que o próprio Heródoto menciona que viviam aí, né? Não são os únicos, mas são os maiores, os mais relevantes, né? Que eles percebiam dessa maneira. E novamente o Heródoto vai mencionar várias características desses líbios, né? Vai mencionar os costumes funerários também, vai mencionar a linguagem, vai mencionar o uso de carros com cavalos, né? com quatro cavalos, carroças, que ele disse que inclusive os gregos teriam pegado isso dos líbios. O corte de cabelo é uma coisa que gosta Heródoto, já falou isso do Egito, agora também ele fala dos líbios. Fala também dos costumes de casamento e da moralidade sexual, que é um pouco que a gente vai ver aqui nessas passagens. Fala da questão do que eles comem, das armas, de como é que eles fazem sacrifício, como é que eles enterram. O fato de que eles pintam o corpo de vermelho. Bom, vocês veem como é uma variedade de assuntos que interessa Heródoto. É de fato foi um ser humano muito curioso. E mais uma vez, todas essas características que ele fala, as várias coisas, novamente a cor da pele não é relevante, não aparece aqui, né, sobre os líbios, né, não tem relevância para explicar os líbios. É de fato uma outra maneira de ver o assunto em relação aos modernos, né. Mas eles falam assim, o Heródoto fala assim: dentre os líbios, estes são os únicos que assim procedem. São também os únicos que levam à presença do rei as donzelas prestes a casar, se alguma agradar ao rei por ela desflorada. Ele comenta um pouco, isso é só um dos aspectos, né, dos vários sobre os líbios que eu quero chamar a atenção. Como há uma certa diferença de moralidade, em que, enfim, os homens oferecem as mulheres, alguns homens oferecem as mulheres para os reis, os homens estão habituados a ter várias mulheres. Isso é uma característica que Heródoto menciona de vários povos afro-asiáticos, né? A poligamia. Isso contrasta com a monogamia na Grécia. Cada homem está habituado a ter várias mulheres e estas pertencem a todos. Casalam de modo muito mais semelhante ao dos Macéginas, outro povo, né? Colocando à sua frente um bastão e não sei a elas. Eu vou passar aqui um pouco à frente. Os povos que seguem a estas marcas são os Guidanes. Também um povo, um subpovo dessa região dos líbios, né, perto de Trípoli, entre os quais as mulheres usam à volta dos tornozelos muitos anéis de couro, e segundo se diz, segundo ele ouviu, segundo se diz, o relato oral, né, a Cue, pela seguinte razão: por cada um dos homens a quem se unem, coloca no tornozelo um anel. É aquela que tiver mais anéis que é considerada melhor por ter sido amada por mais homens. Bom, aqui eu só selecionei um aspecto que poderia ter sido outros, né? Que é a questão da moralidade sexual, a questão dos papéis de gênero. Enfim, é algo que me interessa, eu selecionei, mas enfim, é quase que aleatório. Eu poderia ter escolhido os costumes, a língua, os ritos funerários, os outros aspectos que ele aborda dos líbios, né? Naturalmente aqui há o contraste com os gregos em relação à dicotomia poligamia-monogamia. E também a moralidade sexual, né? E é interessante que o fato das mulheres colocarem os anéis de acordo com a quantidade de homens que elas tinham não é apresentado de maneira negativa, né? Isso é curioso, é uma outra moralidade sexual que Heródoto escreve sobre. Claro que isso dentro da ótica grega soaria muito estranha, né? Soaria como uma mulher, uma prostituta, né? Basicamente, uma mulher. Os atenienses especialmente tinham certas imagens sobre as mulheres espartanas, né? Que andavam mais em público, algumas seriam uma espécie de prostitutas por conta disso, etc. Ou seja, por muito menos, especialmente os atenienses tinham imagens das mulheres com uma moralidade sexual pervertida, né? Por muito menos que isso, mas aqui ele mostra de uma maneira respeitosa, né? Por essas diferenças culturais. Bom, concluindo essa sessão, para quem quiser aprofundar toda essa discussão que a gente fez, incluindo essas percepções da historiografia moderna, para além dos livros do Martin Bernal, um bom começo para quem quiser estudar como a historiografia moderna entendeu esses povos africanos e asiáticos, e muito dessa historiografia moderna usou Heródoto. Esse texto do Martin Bernal em português, A Imagem da Grécia Antiga como ferramenta para o colonialismo e para a hegemonia europeia, está em português. É uma parte do livro dele, né? E pode ser comodamente estudado, como também o texto do Gustavo de Andrade Durão, Antiguidade e Afrocentrismo, Crítica e Mito na História Antiga. Por que eu estou concluindo essa sessão sobre o Egito, sobre os líbios, essa primeira apresentação das fontes com esses dois textos? Porque eles nos ajudam a entender que
nós sempre partimos de um ponto, né, de uma perspectiva. No século, enfim, nesse ano douro de 2020, nós partimos de um pressuposto para entender esses povos antigos, né, esses povos africanos e asiáticos da antiguidade. E é bom termos em mente as nossas possíveis preconcepções acerca desse assunto. E o texto do Bernal e do Durão nos ajudam justamente a entender isso, e é bom também para levar para a sala de aula, enfim, para fazer uma discussão sobre quais as ideias que nós temos sobre africanos e asiáticos hoje em dia. E como é que isso pode se averiguar ou se colocar quando nós lemos informações sobre esses povos na antiguidade. Bom, é isso, e até já para a gente falar um pouquinho sobre os persas, sobre os fenícios, e completar essa narrativa. E a mensagem de fato que eu quero dar nesse vídeo é de sermos capazes de articular um pouco as ferramentas metodológicas de Heródoto, né, com a questão do que a gente viu na aula de ontem e com os vocabulários que Heródoto usa, ouvir, ver, refletir, opinar, ver como é que ele aciona isso de fato para explicar a cultura egípcia e as culturas não gregas, né? Bom, é isso e abraço.